Olá, tudo bem? Vamos conversar mais um Conversando sobre as Leis Morais com Lígia Simões e Pedro Simões. Tudo bem, Lígia Simões? Tudo bem, Pedro, e com você? Tudo bem também. Hoje vamos dar continuidade agora à parte terceira do capítulo 10 das Leis Morais, da Lei de Liberdade. Estamos aqui presos na fatalidade e vamos ver se a gente consegue dar conta de terminar a fatalidade, falar do conhecimento do futuro e do móvel das ações humanas. Se você não assistiu... Oi? Opa, Fala. vai, eu sempre te interrompo nessa hora. Se você não assistiu aos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima. Pois é, que você pode recuperar as nossas conversas anteriores e também o material disponível lá no nosso canal. Vamos começar então aqui. A gente tinha parado mais ou menos ali na questão 856, que falava dos acidentes, da questão da morte. Chegamos E a começar a fatalidade? sim, sim. Já não me... Ah, sim, fomos até o gênero da morte, é verdade. Só Isso. recordando, né, que a fatalidade só existe na escolha que o espírito fez, né, antes de encarnar. Isso. Então, é fatalidade no sentido de um programa feito, né, que inicialmente não vai ser modificado. Uhum. Inicialmente. Muito E, bem. e que Mas, sempre... Ah. diga. Não, e que sempre acontece são coisas, são eventos que acontecem. Eles vão acontecer para saber como nós vamos reagir a esses eventos. Por isso, provações do passado, grandes acontecimentos que vão aparecer na nossa vida. Por isso, Kardec faz uma observação dizendo que se reporta mais às questões materiais do que às questões morais, porque são eventos que vão surgir e o resultado desses eventos ele depende de nós. Ceder ou não Eventos, ceder, circunstâncias, não é? circunstâncias. Circunstâncias. Exatamente. A questão da morte é aquilo, é uma fatalidade. Todo mundo vai morrer, né? Como nós vamos morrer, aí depende de uma série de circunstâncias. A gente sabe apenas que o gênero de vida leva a um gênero de morte. É até aí que a gente E chegou, mais ou menos. a programação determina um gênero de morte. Nós estávamos preparando o estudo para fazer para o Lar de Teresa sobre os pressentimentos e há um momento em que entra nessa questão do gênero de morte programado pelo espírito antes de encarnar. Então, um exemplo que é dado é o gênero de morte por questões de expiação, resgate, reparação, o gênero de morte violenta. Mas se será num acidente dessa ou daquela maneira e tal, um gênero de morte violenta inesperado. Inesperado. Bastante interessante isso. Então, há espíritos que reencarnam com essa programação, né? Uhum. Agora, a circunstância desse acidente, vamos dizer assim, na vida da pessoa, né? Não acidente estrito senso, acidente na vida da pessoa, vai ser determinado mesmo aí pelas condições da vida material. E como a pessoa acabou levando a sua vida, né? Porque a maneira como ela acabou levando a sua vida pode ter levado ela para um caminho que gerou ali um tipo de morte dentro do gênero mais amplo do que se ela levasse de outra maneira. Aí tem esse jogo, né? Em que há uma combinação entre as coisas que nós fazemos pela nossa vontade, usando o nosso livre-arbítrio, e essas grandes determinações maiores da vida. É exatamente essa combinação inteligente, não é? Que é a justiça de Deus. Muito bom. Eu queria só chamar a atenção para um outro aspecto que está aqui no item A da questão 858,
Quando Sim. quando os espíritos vão dizer que ele está falando do pressentimento da morte e tal, mas aí ele vai dar uma definição muito importante para a gente quando ele diz assim: Só só as as grandes grandes dores. dores, os fatos importantes e capazes de influir no moral, Deus os prevê, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Então, Isso é muito interessante. Eu vou pedir licença a você de trazer, vou tentar ser o mais breve possível. Um exemplo que é perfeito. Olha só as grandes dores, aqueles fatos importantes que são capazes de influir no moral. Pessoa conhecida no meio espírita de há 50 anos atrás, reencarna com uma programação de desencarnar com câncer. Com câncer. E quando chega o momento e o câncer aparece, o recurso da providência divina vem e aquilo se transforma numa doença benigna. Cientes disso, perguntaram a Chico Xavier o que havia acontecido. E foi dito que o sentido, a finalidade daquele gênero de prova já havia sido atendido pela depuração do espírito, pelo trabalho que tinha sido desenvolvido, sem que fosse mais necessário o resgate por aquele tipo de morte tão dolorosa, já que o espírito havia encontrado na senda do bem, uma expressão usada aqui no nosso estudo, a maneira da reparação através do trabalho. Isso é muito importante. Quer dizer, Então, ele aprendeu antes da prova. Não precisou da prova, mas a prova aconteceu. Sabe o que foi que, acredito que o espírito Emmanuel, através de Chico, tenha dito? Que a prova ficou em todo o processo de angústia ao saber da doença, ao buscar os recursos de tratamento, até que houve a modificação do quadro para surpresa dos médicos. Então, é a única, eu acho que, condição de haver uma suavização num gênero de morte mais violento, se a gente pode dizer assim, quando o espírito se adianta numa tarefa como a desse espírito, que foi uma tarefa missionária no bem, não precisa mais já havia expiado, encontrado uma outra forma de expiação. Isso é muito importante para a nossa reflexão. Sim, sem dúvida. Mas eu só queria chamar a atenção aqui que essa frase, quando ele diz que só as grandes dores capazes de influir no moral é que são previstas por Deus, mostra que são os grandes acontecimentos na nossa vida que podem estar, vamos dizer assim, marcados para acontecer exatamente porque, passando por aquela circunstância, isso vai mexer conosco de tal maneira que vai dar vai ser o gatilho para que a gente dê o passo à frente. Para que seja atendida a finalidade de ordem moral. Exatamente. Porque, na verdade, nós temos na nossa vida grandes dores que muitas vezes queremos atribuir a um gênero de provas e que não tem nada a ver com isso, porque são apenas, e algumas questões aqui da fatalidade mostram isso, resultado da nossa escolha, do nosso descuido das nossas escolhas, do uso do nosso livre-arbítrio. E aí tem aquilo que é importante, porque isso depois vai aparecer no móvel das ações humanas, né? Quer dizer, os pormenores, como isso vai se dar, como essa prova vai aparecer, isso vai ser aquela combinação que a gente tinha falado entre o resultado das nossas ações, das nossas escolhas, com a necessidade que se manifesta
né, na prova, em uma circunstância que aparece. Como essa circunstância vai aparecer? É essa combinação. É isso aí. Muito Muito bom. bem. Agora, a gente não pode fugir de falar do cabimento. Mas o 860, agora anotadíssimo aqui no material, será também tema do nosso estudo para o Lar de Teresa, sobre a questão dos pressentimentos, um estudo que depois vai estar aqui na nossa página. Uhum. E aí a questão do cabimento é aquela pergunta que a gente sempre escuta as pessoas falarem, mas não dá para trocar a prova, não dá para trocar essa... O cabimento, essa 860, é exatamente a colocação de Kardec a respeito disso, né? Isso, é isso que eu estou Pode dizendo. fazer alguma coisa para mudar esses acontecimentos previstos? Pois é. E a resposta é muito tranquila nesse sentido, né? Você Tranquila, não, é excepcionalmente inteligente. você pode achar que está mudando, mas é uma mudança aparente só, né? É Que só uma aquilo foi mudança aparente. resolvido por outro caminho. Vai Foi ser resolvido. Mas há uma mudança. Essa aparente mudança, né? Se tiver cabimento, desde que o objetivo da vida seja atendido. O objetivo da vida é fazer o bem. Exatamente, exatamente. Mas é importante dizer que é uma aparente mudança, né? Quer dizer, vai parecer que mudou, mas no fundo, as questões continuam as mesmas, não é? Essa aparente... No fundo, o que continua o mesmo é o cumprimento da lei de Deus. Expiação, reparação. Reparação. Precisamos reparar. Reparou? Encontrou um modo melhor de reparar? Vamos dizer assim, de uma maneira bem grosseira e simplista. Deus está feliz, vamos em frente. Pois é. Então, essa é a questão do cabimento. Quer dizer, se houver... A questão do cabimento é para nós guardarmos. Desculpe que eu te interrompi mais uma vez. A questão do cabimento, porque em tudo na nossa vida, se a gente já tem por nossa diretriz a lei de Deus, a cada momento da nossa vida, em nossas ações, nós temos que nos perguntar a nós mesmos: tem cabimento eu querer fazer isso? Você não acha uma excelente diretriz? Acho. Acho uma excelente diretriz. Mas tem tanto o nosso questionamento quanto a reflexão que você trouxe do caso que você falou. Quer dizer, já não tinha mais cabimento na vida daquela pessoa aquele tipo de provação. Então, o cabimento tem esses dois lados. Tanto eu me perguntar, tem sentido, tem cabimento na minha vida eu fazer esse tipo de coisa, principalmente diante de tudo aquilo que a gente já estudou, já refletiu, já teve de experiências, né, acumuladas. E, por outro lado, o cabimento, como você falou, de que, olha, tem coisas que ainda têm cabimento na nossa vida, porque a gente ainda precisa amadurecer, não amadureceu o suficiente, né? Então, alguns tipos de provações, né, ainda tem cabimento, mas outras não têm mais cabimento, né? Então, acho que a questão do cabimento tem esses dois olhares. Você sabe o que aconteceu nesse exemplo dessa alma missionária? Sabe o que aconteceu? Aquela prova não tinha mais cabimento. Surgiu um novo cabimento. Sabe qual era o novo cabimento? Que ela continuasse viva na tarefa missionária que tinha, porque era uma pessoa dedicada à prática do bem. Era, não. Tanto cabimento ela continuar viva, que você sabe que idade essa pessoa tem hoje? 104 anos, ainda viva na Terra. Pois é, né? O novo cabimento, ela foi mantida para o trabalho do bem. Que beleza isso! Espetáculo. Que beleza. Vamos lá. Aqui na questão 861, ele dá novamente um resumo, um pouco da ideia da fatalidade do livre-arbítrio. Porque a pergunta é se alguém tem a fatalidade do assassínio,
E ele vai dizer, não, ninguém está predestinado a fazer o mal, não é? Aí vai dizer, a única coisa que é a fatalidade, aí ele vai os espíritos vão dar um resumo disso, vai dizer, a fatalidade só existe com relação àqueles sucessos materiais cuja causa reside fora de vós e que independem da vossa vontade. Essa parte é interessante, né? Quer dizer, isso a gente não pode modificar. Nós Exatamente, por isso. podemos modificar o que depende de nós. Exatamente. Agora, o comportamento do outro, que muitas vezes atua sobre nós, nos trazendo embaraços, tristezas, esse nós não podemos modificar. Pois é, ninguém é fadado ao mal. Então, agir no mal é sempre uma deliberação. Então, não há fatalidade nesse caso. A fatalidade ocorre sempre com as coisas que independem da nossa vontade, né? Por isso aquela ideia de que se você tem que passar por aquela provação, aquele gênero de morte, querido, a não ser que você já tenha aprendido antes, né? Mas, olha, isso vai aparecer na sua vida, fica tranquilo. Se fortalece, né? Casa sobre a rocha, porque o vento e a tempestade vão chegar, né? E aí, mas isso é uma fatalidade em que termos? Você escolheu no mundo espiritual, você plantou em outras vidas, está colhendo o resultado, né? Mas é importante porque exatamente essa definição de fatalidade é o que está lá nas causas dos sofrimentos anteriores, de outras existências, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Uma espécie de destino, uma expressão que os espíritos usam. Mas o importante... Que nós construímos para nós mesmos. Isso. E o mais importante aqui é essa afirmação categórica de que nos atos da vida moral não existe fatalidade. Então, é muito importante, eu vou chamar a atenção para a pergunta e resposta, e a pergunta do assassínio, né? Se o espírito que comete um assassinato, ele sabia, isso estava planejado, que ele seria um assassino. E a resposta é importantíssima, é uma resposta muito rica, a da questão 861. Vale a pena ler com cuidado. Porque quando eles dizem, olha, ele pode vir com a maior tendência instintiva. Não, eu tenho uma tendência, alguma coisa em mim, mas ele sempre vai ser livre para escolher se faz ou não faz aquele ato. Então, não dá para a gente justificar por impulso, isso está em mim, deve ter sido de outras vidas, eu já vi assim, essas coisas, né, que a gente vai falando de bobagem, porque nós sempre teremos a liberdade de escolher, e para os atos da vida moral, lápis na mão. Meu novo lápis agora, bonito, olha lá. Show! Lápis na mão, chique, porque nos atos da vida moral nunca há fatalidade. Quer dizer, não há meias palavras, né? Nunca. Agora, na questão 862, e depois a gente já passa, porque nós vamos voltar a falar de fatalidade lá no resumo teórico do Módulo das Ações Humanas, na questão 862, vamos ver se nós prestamos atenção no mesmo ponto. Há uma chamada importantíssima. Qual é, José Pedro? Pois agora, né? Você vai me dizer. Na resposta à questão 862, aqueles que escolheram uma vida muitas vezes de decepções fizeram isso para exercitar a paciência e a resignação. Há um conceito embutido aí. Às vezes você escolhe uma vida de decepção e não fica pedindo a Deus para tirar as decepções da sua vida, porque se não tiver cabimento, não sai. E o cabimento está em que tem que ter decepção mesmo, olha, para que você exercite a paciência e a resignação, a não ser que você viva outras situações de tanta paciência e resignação que essa
que você neutraliza a necessidade dessa prova, não é verdade? É verdade. Mas aqui, tanto na questão 862 quanto 863, que fala dos costumes sociais, quanto na 864, vão aparecer o mesmo tipo de resposta. Um tipo de resposta que vai dizer, olha, talvez isso aí, né, pudesse ser modificado pela sua ação, né? A questão das posições sociais, porque aqui na questão 862 ele diz assim, olha, mas preste atenção, isso também pode ser resultado de um caminho falso que você tomou, né? Se você não sabe nadar e se joga no mar, você vai se afogar, não é porque estava na outra existência, é porque você tomou um mau caminho. Na questão 864, por exemplo, quando fala que parece que a sorte é contrária, né? A sorte é contrária da pessoa, Persegue não sei o quê. pessoas. Isso, persegue. Aí a resposta é, olha, de ordinário é que existem pessoas que sabem se conduzir e outras que não sabem. Então, nem tudo que a gente que acontece de forma recorrente na nossa vida é uma prova de outra existência. Isso pode ser apenas uma incapacidade nossa, uma teimosia nossa de seguir determinado caminho, né? Uma invigilância, coisas desse tipo. E aí tem uma coisa importante que a gente deve refletir, que é qual é o sentido da gente saber se é da vida passada ou dessa vida? Se é uma fatalidade ou não é uma fatalidade? Qual é o sentido disso? Estou te perguntando. Está me perguntando? Sim, às vezes há essa resposta aqui, né? Mas aí seria o conhecimento futuro. Não, mas para mim não tem sentido. O que importa é como é que a gente vai reagir eu ia a falar isso. de conhecimento futuro, mas me adiantei. Não, como é que a gente vai reagir a isso? Se o negócio não está dando certo, o que a gente vai fazer? Bom, eu estou no caminho, eu estou fazendo o meu melhor, eu estou no caminho do bem, né? Eu tenho que fazer uma autoavaliação. Mas, sabe por quê, Pedro? É porque, na verdade, não existe passado e futuro, esse tempo, passado e presente, para o espírito imortal. Se eu estou passando por essa prova, é porque eu ainda tenho necessidades espirituais de passar por essa prova. E é interessante também quando, aqui, eu queria chamar a sua atenção para esse fato. Os espíritos, Kardec pergunta aos espíritos sobre essas pessoas que parecem marcadas por um tipo de prova. Por exemplo, a decepção. Olha, na minha vida familiar, muita decepção. No meu trabalho profissional, muita decepção. Nas minhas relações sociais, muita decepção. Olha, de repente, essa vida de decepções é para você exercitar paciência, resignação. Pois é. Perfeito. Pois é. Perfeito. Não é verdade? É verdade. Agora, na questão 865 e 866, tem duas questões que eu acho que são muito importantes a gente comentar, né? A primeira é a da questão 865, é a pessoa que está sempre com sorte, não tem sorte no jogo, Sortudo. né? Alguma coisa assim. E aí tem aquela advertência que os espíritos fazem que a gente deve grifar com lápis na mão. A fortuna que os favorece é uma tentação. E que mais? Prova para o seu orgulho e para a sua cupidez. Não, você pulou a frase que, para mim, é mais importante. Escolhido previamente certas espécies de prazer. Não, você pulou a frase que, para mim, é mais importante. Aquele que, como homem ganha, perde como espírito. Então, aquilo que a gente acha que é sorte no mundo, que está nos favorecendo no mundo, que está fazendo com que a gente ganhe no mundo, atenção, ganhar no mundo é perder como espírito. É o que ele está dizendo aqui, né? Se a gente estiver vivendo com olhar no ponto de vista material. Isso, exatamente. Depois, lá na frente, na 862,
ele vai reforçar isso, já os espíritos. Os que passam na vida, na abundância e na aventura humana, são espíritos pusilânimes que permanecem estacionários. Gente, mas espera aí, Pedro, também isso não quer dizer que a gente tenha que desejar viver na decepção e na desgraça, porque aqui eles são tão categóricos de que eles estão falando? Passar a vida na abundância das coisas materiais, dos gozos materiais, não é? E na aventura humana das sensações, dos gozos, dos prazeres imediatistas e ilusórios da vida material. Porque há aqueles poucos espíritos ainda no nosso nível evolutivo, mas que já têm um olhar para a vida espiritual e vivem na Terra, né? Em plenitude, na conexão com essa finalidade maior da vida, né? Não são tão infelizes assim. E que tem recursos materiais, né? Isso você está dizendo. Nem sempre. Pois é, então, mas o que ele está dizendo aqui na 866? Que como a riqueza ela é um meio de tentação muito grande, o poder é um meio de tentação muito grande, e às vezes nos dificulta muito mais passar pelas provas do que a ausência delas, né? Os espíritos no mundo espiritual, sem, né, os condicionamentos da matéria, escolhem as provas mais difíceis. Por isso, né, as provas mais rudes, mais difíceis de suportar, porque sabe que exatamente passando por essas provas vão se adiantar mais depressa. Então, são tentados, né, pelas situações de conforto, de bem-estar. Né? Vem perfeitamente a futilidade das vossas grandezas e gozos, né? Então, o olhar da vida espiritual é um refazer das nossas prioridades. É exatamente mostrar que as nossas prioridades não estão no gozo dos prazeres materiais, né? Quer dizer, no plano espiritual, os espíritos veem a futilidade, e aqui a gente se embaraça nessas futilidades. Né? Totalmente. Se delicia. Totalmente. Muito bem, vamos para o conhecimento do futuro? É dado ao homem conhecer o futuro, 868? Acho que não, Você né? quer responder para nós? Acho que não, né? Acho que não. Acha só ou tem certeza? Eu, pelo menos, não sei o que vai acontecer comigo daqui a 10 anos, né? Eu não sei, não, você sabe? Não foi dito a você, não? Não foi. Então, o futuro não é aberto ao homem só em casos excepcionais, né? Por que Deus não permite que a gente conheça o futuro? Porque se a gente soubesse, isso vai acontecer, a gente, olha a expressão que eles usam, negligenciaria do presente. Importante que a gente esteja investindo em mais um dia de vida, no alcançar os nossos propósitos, né? E se a gente entendeu a discussão de fatalidade e livre-arbítrio, o futuro ele está construído muito mais como tendência do que como uma determinação. Uma tendência. Porque consequência de cada dia que a gente vive no nosso futuro. É lógico. A não ser no que tange, a grosso modo, ao nosso desencarne. Isso vamos todos desencarnar. Não, e aos grandes acontecimentos, né? E aos grandes acontecimentos. Então, sei lá, uma hora que você vai mudar de estado, né? E isso pode ser um pouco... Seja levado a um outro lugar, pois é, coisas... aprender junto de um outro grupo de pessoas. E aí a gente tem que lembrar daquilo. Só as grandes dores, os fatos importantes capazes de influir no moral. Só isso, né? O resto, né? Não, né? Então, ao sabor da nossa... O conhecimento do futuro pode ser dado para que a gente que facilite a execução de alguma coisa, né? Mas não raro é uma prova, né? Porque
dá essa ideia de que, bom, vai acontecer, então eu vou receber um dinheiro, eu vou fazer isso, vai acontecer, então você já fica naquela expectativa, cria cobiça, né? Você antecipa coisas que você talvez não fizesse, e aí, às vezes, isso atrapalha mais do que ajuda. É muito importante a resposta à questão 871, que fala sobre as provas. Deus dá as provas para que o homem tenha mérito, vamos dizer, nas escolhas felizes que faça, promovendo o seu progresso espiritual. E é interessante quando os espíritos dizem que Deus sabe perfeitamente quem nós somos, É, presciência divina, como um pai olha o filho e já percebe no filho tendências, isso e aquilo, Deus, então, a presciência implica em ele nos perceber e projetar no futuro a nossa tendência. Ele sabe, ele percebe numa equação perfeita se vamos ou não dar conta aquele tempo daquela prova, não é? Então, as provas têm a finalidade de nos dar a responsabilidade sobre a nossa ação, porque sempre estaremos diante da opção de fazer assim ou assado, fazer o bem ou o mal. E sempre nos é dado resistir ao mal, porque José Pedro. porque a gente tem a vontade, o livre-arbítrio. E porque não há arrastamento irresistível. Que É. questão é essa mesmo, que eu já não me lembro mais? Você Pois agora, a sabia gente tem de, que na voltar ponta aqui da para ver língua, o onde é que ele fala do arrastamento. arrastamento irresistível. Deixa lá, vamos seguir, depois a gente pesquisa, você bota aí embaixo no nosso rodapé. Tá. Não há arrastamento irresistível. Então, diante da tentação, que nós desejemos, expressão dos espíritos, Uhum. conquistar o mérito da resistência às tentações. Vale a pena ler atentamente a resposta da questão 871, que fecha o subtítulo Conhecimento do Futuro. A E questão aí que fala sobre arrastamento irresistível é a questão 845. já Tá? passamos por ela há pouco, Já passamos. Na outra conversa, a gente passou por ela. na conversa anterior. Por isso eu É, pensei que você estivesse lembrando dela. é. Mas olha só, é importante falar isso porque eu agora com Maria Tereza, minha filha, né, esse negócio de colégio, voltar para o colégio, né? E aí você vê os coleguinhas, né? Você sabe quem tira nota boa, quem tira nota média, quem tira nota baixa, quem estuda, quem não estuda, se está preparado para a prova, se não está preparado para a prova. Então, se a gente que acompanha, né, sem a presciência de Deus, já é capaz de perceber, perceber. né, o quanto determinados Um grupos possível de alunos, né, encaminhamento ou dos cada fatos. indivíduo, cada criança daquela vai conseguir aproveitar aquele ano, se a gente é capaz de fazer isso, que dirá Deus, né? Não é É isso? verdade. E tem a Então, presciência. então não é que eu acho que essa questão da prova é bem isso, né? A ideia de que a gente precisa dar testemunho daquilo que a gente já acumulou. Muito bem, é isso que é o futuro? É isso. E vamos ao resumo teórico do módulo das ações humanas, um apanhado precioso que Kardec faz no item, porque não é questão, 872. Muito bem. Em resumo, o que Kardec nos diz? O que Kardec nos diz em resumo? A primeira coisa que ele diz é que não há arrastamento para o mal. Porque Não é. mais do que arrastamento para qualquer coisa, a gente tem que entender que nós não somos arrastados para o mal. Que o mal que a gente ainda faz é o resultado da nossa vontade de praticar. Eu acho E que isso da é uma nossa coisa, escolha, uma vontade, escolha, é uma livre-arbítrio. coisa muito
muito difícil para a gente, porque a gente quer sempre encontrar um subterfúgio para o mal que a gente faz, e aqui há um enquadramento da questão dizendo, olha, se você está fazendo mal, é porque você tem a possibilidade de fazer o bem, sempre tem a possibilidade de fazer o bem, você tem méritos se você consegue resistir ao mal que você pode fazer. E uma das coisas que passou aqui, a gente não comentou muito, mas está aqui no texto, é a ideia de que a gente sempre pode pedir ao nosso amigo espiritual que nos ajude e a Deus para que a gente resista a essas tentações, a essas dificuldades. Então, acho que o primeiro ponto é essa ideia de que não há arrastamento para o mal, de que se nós agimos no mal, ainda é por ato da nossa vontade. Existem os fatos, existe a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, resultando uma escolha. Muitas vezes nós sentimos dificuldade nessa escolha, mas eu tenho vontade, é uma tendência instintiva. Os espíritos a seguir nos dão a dica, olha, mas você pode modificar essas más tendências através da educação moral. É preciso que nós trabalhemos, e eu grifei aqui no meu texto, para modificar a nossa natureza moral, que é ainda muito debilitada e imperfeita, não é? E digo a você, os recursos, você lembrou o recurso da oração, e eu volto a falar do cabimento. Estuda a lei de Deus e reflete. De acordo com a lei, tem cabimento essa minha ação? E aí você volta. Será que esse raciocínio me ajuda a domar a minha vontade impulsiva, às vezes, a minha má tendência? O recurso da educação moral e sempre verificando. Tem cabimento eu ainda agir assim? Eu acho que o segundo ponto importante é o que está aqui no meu livro, na página 400, mas eu acho que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo do Móvel das Ações Humanas, quando ele diz, contudo, a fatalidade não é uma palavra vã. E ele vai dizer o que é a fatalidade no final das contas. Vai fazer um resuminho aqui do que é a fatalidade. Ele vai dizer, existe na posição que o homem ocupa na Terra, nas funções que aí desempenha, em consequência do gênero de vida que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências boas ou mais que lhe são inerentes. Então, aí já tem uma boa, um bom olhar, né, sobre o que é... Oi? Uma boa síntese. Boa síntese. E aí, na sequência, vai dizer, aí, porém, acaba a fatalidade, pois da sua vontade depende ceder ou não a essa tendência. E vai dizer que os pormenores da vida, né, dos acontecimentos, ficam subordinados às circunstâncias. Que nós mesmos criamos. Exatamente. Né? Então, e aí no parágrafo seguinte, ele vai ainda tentar fazer uma síntese maior. Há fatalidade, portanto, nos acontecimentos que se apresentam como por serem estes consequência da escolha que o espírito fez da sua existência de homem. Pode deixar de haver fatalidade no resultado desses acontecimentos. E nunca há fatalidade nos atos da vida moral. Então, a fatalidade está sempre naquilo que escolhemos no mundo espiritual e naquilo que vem como resultado de outras vidas para nós. Uhum. E em relação à morte, que é o que vem no parágrafo seguinte. No que concerne à morte, é que o homem se acha submetido em absoluto à inexorável lei da fatalidade, né? Porque a gente não escapa da morte. Né? Estando na vida material.
E aí, eu acho que ele vai, na sequência, falar da nossa responsabilidade, então, que é isso que a gente tinha comentado, né? A É, a, expressão que os espíritos usam é boa, é reconhecermos em nós o poder de resistir. é, a responsabilidade, que não há arrastamento irresistível, então a gente sempre pode resistir às situações. Se nós não resistimos, é porque a gente ainda se locupleta, né? Ah, eu ia falar isso. Né? Com aquela situação que a gente sempre pode subtrair ao jugo do obsessor, né? Que às vezes vem por afinidade com aquilo que estamos fazendo, né? Nos influenciar. O que mais? É isso aí. Lembrando sempre que a origem de todo esse conflito está na imperfeição de nosso próprio espírito. E a nossa vida aqui nos é dada exatamente para que a gente possa expungir, se livrar dessas imperfeições vou qualificar, através das abençoadas lutas por que passamos. É, Abençoadas lutas por que passamos. é. Então, a prova tem um sentido regenerador para nós. Então, é possível que a gente diga abençoada a prova que me testa. É. Deixa ver se eu consigo reconhecer o meu poder de espírito, filho de Deus, resistindo ao mal e tentando agora fazer o bem, não é verdade? É verdade. E aí ele termina dizendo o quê? Que a Terra é um Passamos exílio todos os temporário. esforços para Ah, passar por esse mundo rapidamente, né? se Pra... repousar em um mundo melhor, repousar, o é, mundo de regeneração é um mundo de trabalho, repousar das dores, das dessas dores, provas acerbas, dessas expiações dolorosas. exatamente, né? Que a gente possa sair vitorioso, num certo sentido é isso que Kardec está dizendo, né? Olha, exercita o seu livre-arbítrio para sair vencedor dessas provas, dessas dificuldades que a gente está passando, lembrando que não existe arrastamento para o mal, que não existe fatalidade para o mal, não é? Tudo aquilo que nos acontece é só o resultado das nossas ações do passado que nos constrangem para o bem, né? Nos constrangem para o bem e não para o mal, né? Se a gente ainda reclama, murmura, né? Se impacienta e todas essas coisas, ainda Ainda faz a bobagem de ficar pedindo a Deus, tire essa prova do meu caminho. né? O que não significa que a gente não possa usar a nossa inteligência para modificar a situação. Mas não conseguindo, vamos vivenciar da melhor forma, né? Passar. Suavizando dentro do possível. Muito bom. Vamos lá, então, agora terminando para daqui a pouco estarmos nos dois últimos capítulos Isso, dessa semana que vem terceira parte. começamos capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Beleza? Beleza? É isso aí, vamos terminar então a nossa conversa por hoje, pedindo a Deus que nos abençoe nesse estudo importantíssimo sobre liberdade, livre-arbítrio e fatalidade, que Deus nos abençoe a fazer as nossas melhores escolhas, que Deus abençoe a você que nos escuta, sua casa, sua família, sua vida, e que a gente possa estar aí na próxima quarta-feira para mais um estudo agora de justiça, amor e liberdade. É isso? É isso, até quarta. Grande abraço, tchau.